Hoje o tema do De Bem com a Vida é um tema delicado em se falar, mas a gente tem que prestar atenção, tem que se prevenir e tem que ter muito foco. Eu vou falar de câncer. E a minha convidada essa semana é a Selma Ferrato, que passou por essa fase com toda essa alegria de viver, passou rapidinho. E o melhor de tudo, ela vai contar pra gente que foi a prevenção que ajudou, o cuidado, a preparação. Bom, obrigada por ter aceito dividir esse momento, esse tema delicado com a gente, porque serve como um alerta para muitas mulheres e até homens que estão assistindo a gente, né, Selma? Exatamente. Conta um pouquinho da sua experiência. Como foi que você descobriu o câncer de mama? Bem, foi em 2012, foi em junho, final de junho. Eu fazia enfermagem na época na Unimep. Estava quase de férias e a gente estava terminando uma disciplina que era de oncologia. E nesse momento, nessa aula que nós estávamos tendo, foi uma aula de autoexame, que o professor estava ensinando todos fazerem o autoexame, né, conhecer a sua mama, como apalpar, em que período, né, que se deve fazer essa palpação, que é depois da menstruação. Porque antes a mama está rígida, né, por conta de menstruar, então você pode não detectar nada. Então é melhor menstruar, depois de uma semana após a menstruação, você faz o autoexame. E foi aí que você descobriu? Foi aí que eu descobri. No meio da aula? No meio da aula. Eu senti esse nódulo, parece que eu estou vivendo aquele momento. E atrás de mim tinha uma amiga que também chamava Selma, chama-se Selma. E a gente se tratava de Maria, ela me chamava de Maria e eu a chamava de Maria. Eu virei da carteira e falei, Maria, eu tô com um nódulo na mama. Ela veio, examinou. Ai, Maria, não é nada. Mas eu não dormi tranquila e no dia seguinte eu já procurei meu ginecologista, que eu estava atrasada 2 meses. Então vejam como não pode esquecer desse... Tem que sempre estar prestando atenção no corpo, porque o corpo fala, né, Selma? Fala, exatamente. Na genética você não tem ninguém. Ninguém, eu fui a primeira. Então, olha, eu convidei o hematologista Dr. André Lourenço para falar um pouquinho o que é o câncer, os sintomas, os tratamentos. Vamos conferir. Bom, o câncer é uma doença caracterizada pela proliferação anormal de células de qualquer parte do nosso corpo. Ocorre um desequilíbrio na produção das células, elas começam a se proliferar de uma forma irregular, de uma forma geralmente mais intensa e com uma diminuição da mortalidade da própria célula. E aí aquele determinado tecido do corpo começa a crescer e ocupar um espaço indevido. E, principalmente, ele libera células que vão para outra área do corpo, não a área original onde as células deveriam estar, e que isso acaba caracterizando o que a gente chama de metástase. A origem do câncer ou dos tumores malignos, né, que são sinônimos, é multifatorial, depende das condições genéticas ou da predisposição do indivíduo e da exposição do indivíduo ao meio ambiente. E o meio ambiente engloba toda a exposição que a gente tem em relação à ingestão de alimentos, a substâncias químicas que a gente ingere, incluindo também a exposição ao meio ambiente. A exposição ao meio ambiente faz parte a ingestão de alimentos, a ingestão de substâncias químicas, o contato com substâncias químicas, o contato com radiação, o contato prévio com medicações, alguns quimioterápicos também, ao longo do tempo podem causar câncer. Sobre a incidência, existem inúmeros fatores que contribuem para o aumento e também para essa sensação de que está aumentando. Uma parte do que a gente vê é uma sensação de que está aumentando, não estatisticamente, mas principalmente porque a população vem crescendo. Então a população cresce, aumenta o número de habitantes e aumenta o número de casos absolutos. Isso é um fato. Além disso, alguns tipos de tumores têm aumentado a sua frequência na população. E isso depende desses fatores ambientais que eu acabei de colocar,
depende também do envelhecimento da população, da melhora da tecnologia, que também acarreta no aumento da tecnologia na área médica, que acarreta no aumento do número de diagnósticos. Há tempos atrás a gente não conseguia fazer o diagnóstico de todo mundo, e hoje, com a melhoria da tecnologia, você consegue fazer diagnósticos e diagnósticos mais precoces. Mas uma coisa que a gente acaba vendo também com tudo isso é o diagnóstico em indivíduos mais jovens, né, em pessoas numa faixa etária mais jovem, que a gente não costumava ver antigamente, que hoje acaba aparecendo com uma frequência maior. O tratamento do câncer tem evoluído bastante nas últimas décadas, principalmente nos últimos 10 anos. É bom enfatizar que o tratamento do câncer, ele vem, conforme desenvolve-se o conhecimento sobre os tumores, e cada tumor é diferente. Um tumor de mama é diferente de um tumor no fígado, que é diferente do tumor na próstata, que é diferente do tumor linfático. E na mama existem inúmeros tumores também diferentes. Então, o desenvolvimento é um desenvolvimento mais personalizado do tratamento. Cada tipo de tumor vem apresentando uma resposta diferente a determinados esquemas de tratamento. E o desenvolvimento desse tratamento personalizado faz com que se aumente bastante a incidência de cura e, nos casos que não são curáveis, de controle da doença e melhor qualidade de vida, melhorias no dia a dia do indivíduo que tenha câncer. A nova onda, né, da medicina olha para partes das células, do DNA da célula, de proteínas das células, e as novas drogas são direcionadas para agir em locais intracelulares, onde o tumor começa e faz com que se iniba a produção daquelas células malignas no indivíduo. É como a gente diz, que é um tratamento-alvo. Depois da descoberta, vem o tratamento. Como foi essa fase, Selma? Bem, demorou mais ou menos, quando foi diagnosticado, com toda a bateria de exame que a gente precisa fazer, e mais a biópsia, foram uns 20 dias. Daí mais 10 dias. Deve ter sido terríveis esses 20 dias, né? Porque a gente espera a biópsia para ver qual o tratamento, exatamente, né? E foi a partir da biópsia que o meu médico me disse qual seria o procedimento, né? Que eu perderia a mama. E você entrou com a químio também, né? Entrei. Primeiro eu fiz a cirurgia, né? A mastectomia radical. E em seguida, já na semana seguinte, eu já comecei com a quimioterapia. Então, é isso que eu gosto de esclarecer para as pessoas, que detectando um câncer no início, a duração do tratamento é reduzida também. Eu fiz apenas 4 quimioterapias. Então, tem pessoas que o tumor está maior, então tem que fazer químio antes da cirurgia, para reduzir o tumor, depois da cirurgia. E normalmente continua com mais quimioterapia após a cirurgia. É a prevenção, né? No caso da mama, né, a gente sabe que tem a mamografia, que tem que ser feito uma vez por ano certinho. O exame de toque também você faz. Eu ainda fico em dúvida no exame de toque, então para garantir eu faço a mamografia. Tem alguns exames também de sangue que você pode estar fazendo. Enfim, a gente tem, como eu disse logo antes aqui, a gente tem que sempre prestar atenção no nosso corpo, não só em questão de matéria do câncer, mas de outras doenças. E a prevenção realmente, no caso, principalmente do câncer, ele é primordial. Então você previne sofrimentos mais estendidos, tratamentos mais agressivos. Exatamente. Você teve uma recuperação muito rápida, né? Foi muito. Como ficou a sua cabecinha nessa fase de tratamento, que deve ser difícil, né? É difícil, é muito triste, porque você acha que com você nunca vai acontecer. Sim. Uma coisa, eu acho que o ser humano é egoísta, né? Outra pessoa pode ter, eu não. Então, como eu não tenho ninguém na família também que passou por isso, eu nem imaginava que um dia eu pudesse, né, ter um câncer de mama, mas tive. Estou aqui, então eu aproveito deixar o recado para as mulheres que estão enfrentando isso.
que fiquem confiantes. Normalmente o cabelo cai, a gente fica carequinha, como eu fiquei. Mas que delícia, você se assumiu. Eu adorei, exatamente. Você conseguiu fazer dessa fase, desse momento, um momento especial, onde, por mais que a gente sofra, mas você conseguiu mostrar para quem estava passando pela mesma fase sua, que isso é pequeno, perto Muito de muita pequeno. coisa, né? Foi a melhor parte do tratamento, Exato. até porque você fica esperando o novo cabelo, né, que veio crespo, normalmente ele vem com uma textura completamente diferente do que era, depois volta ao normal. Então isso é muito pouco diante da expectativa, do medo de não ser curada. Então não liguem, porque é transitório, né, passageiro. Sim, e o engraçado é que antigamente, né, quando a gente ouvia falar a palavra câncer, a gente tinha total relação com morte. E isso hoje não existe mais. Como o doutor André estava falando com a gente, hoje é tratado 80%, a mama até 90% de cura. Então hoje o câncer não é mais sinônimo de morte, né? Pelo contrário, eu acho que é uma fase de evolução, né? Exatamente. Porque eu acredito que você tenha Se as pessoas se soubessem, encontrado exatamente, mais, né, espiritualmente. o crescimento espiritual, de vida, a forma de você encarar tudo, o mundo, é muito melhor. Eu acho que esse é o presente que Deus nos dá. E falando em encarar o mundo e em evolução, você já ouviu falar nos heróis da luta contra o câncer infantil? Claro, eu curto muito, eu acho maravilhoso. Olha, nós tivemos uma gravação com a Adriana, que ela vai falar com vocês agora. Eu fiquei surpresa e apaixonada por essa menina. É uma ONG maravilhosa e eu convidei para explicar um pouquinho dessa ONG. Vamos conferir? Vamos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Tayar, eu sou administradora dos Heróis na Luta contra o Câncer Infantil. O nosso trabalho foca em levar voluntários vestidos de heróis, preparados para isso, dentro de hospitais com crianças com câncer, em tratamento oncológico. Qual que é o nosso foco? É levar um pouco da magia, da alegria, da vida da criança que está aqui fora para dentro dos hospitais, porque existem crianças que estão em tratamento há 8 meses, 1 ano, sem sair de dentro do hospital. Então a gente leva um pouquinho disso, dessa felicidade, dessa força dos heróis para dentro dos hospitais, né? Ser voluntário na área de câncer, para quem não sabe, é muito difícil. A carga psicológica em cima dos voluntários, a carga emocional, a carga de responsabilidade do que você está fazendo ali é muito grande. Então não é só se vestir de herói e parar na frente da criança e fazer uma palhaçada, não é. É você naquele momento ser a Mulher Maravilha, ser o Homem-Aranha e tá transportando para essa criança uma esperança, uma palavra de conforto para a criança, para a mãe, para a família que está ali sofrendo com a criança naquele momento. O câncer é uma doença que afeta muito mais as mães das crianças do que as próprias crianças. As crianças estão passando pelo tratamento, mas muitas não entendem o que está acontecendo. A mãe não, a mãe sabe a gravidade do que está acontecendo com aquela criança. Então, quando a gente se reuniu para fazer esse projeto, o nosso maior foco era fazer o quê? Dar um amor incondicional que nem a gente sabia que a gente tinha. Porque eu acredito que o ser humano tem um amor dentro que a gente não sabe que a gente tem. Porque é muito fácil a gente amar pai, mãe, irmão, avô. Agora, quando você entra num quarto e você não conhece aquela criança, você não conhece aquela mãe, e você sente um amor tão grande naquele momento, desculpa, que aí você começa a entender o que é o amor incondicional. Aí você começa a falar, meu Deus, que potencial que eu tenho. Todo ser humano tem esse potencial. E muitas instituições precisam desse potencial. Então, ser um voluntário, eu acho que é um presente, é uma joia na vida de cada um de nós. Então, eu gostaria de pedir que se você que está aí sentado, de repente você fala, meu Deus, eu posso ajudar, eu tenho esse amor dentro de mim, porque todo mundo tem. Procura uma instituição, procura um voluntariado, porque a vida vai mudar, a nossa vida mudou. Eu aprendi muita coisa com as crianças, aprendo ainda.
Então, a única coisa é que quando você resolve ser voluntário, você não tem que buscar isso para se ajudar. Você não pode falar, eu vou ser um voluntário e eu vou lá porque eu vou me ajudar. Você tem que buscar o voluntariado para ajudar, para doar o que você tem de melhor dentro de você. Porque todos nós temos isso dentro da gente. Temos amor, temos fé, temos alegria. Então, quando você estiver disposto a doar isso, aí você vai procurar ser um voluntariado. Aí você vai procurar um voluntariado. E essas crianças ensinam muito a gente. Ensinam o valor da vida, ensinam o valor da saúde, ensinam o valor de cada pedacinho do que você tem na sua vida, né? Um dia eu entrei num quarto de uma menininha que estava em estado terminal e a gente não chora, tá? Eu tô chorando aqui, mas lá a gente não chora. Lá uma luz divina coloca a gente numa posição muito forte para trabalhar isso. E quando eu entrei no quarto, a mãe dela, eu conversei com ela, brinquei, ela chamava Isabela. Eu falava, Isabela, que nome lindo. Eu fiquei conversando com ela perguntou pra mim se o meu jato invisível estava estacionado lá fora. Eu falei, tá, eu vim de jato, mas não dá pra você ver, porque ele é invisível e tudo mais. E daí, a hora que eu tava saindo, a mãe me pegou e falou, ela quer pedir uma coisa pra você. Eu achei que ela ia pedir uma tiarinha da Mulher Maravilha ou qualquer coisa assim que a gente às vezes leva para doar para as crianças. E eu falei, pode falar, Isa, o que você quer? Aí ela virou para mim e falou, me tira daqui. Aí nesse momento eu falei, aí a gente precisa ter essa força que eu falei, de estar ali, de ter se posicionado no quarto, de ter visto tudo o que tinha dentro do quarto e numa hora dessa você falar, eu tiro, claro que eu tiro, mas você tem que comer, porque eu tinha reparado que a comida dela estava inteirinha no prato ainda e ela não tinha comido. Então, quando a gente entra no quarto das crianças, a gente tira um raio-x. Então, nessa hora eu falei, eu tiro, claro que eu tiro, Isa, mas você precisa comer, você precisa ficar forte. Se eu não estiver forte, você não vai aguentar entrar no meu jato, você não vai comigo para a sala da justiça. Então, o voluntariado, qualquer um que seja, de câncer, de qualquer doença, com idosos, qualquer voluntariado ensina você a ser humano, ensina você a entender dor, porque a gente não entende dor quando a gente não tem. Quando a gente está feliz, quando a gente está saudável, a gente não entende dor. E o voluntariado com crianças com câncer, a gente aprende a entender o que é a dor. O que é a dor da criança, o que é a dor da mãe. E a gente também quer, com esse projeto, levar essa alegria, sorrir com as crianças e tirar o estigma que todo mundo acha, tá com câncer, vai morrer. Não, o câncer hoje, no Hospital Boldrini, eles têm 80% de cura de câncer. São 7.000 crianças tratadas hoje lá. Eles têm 80% de cura de câncer hoje lá. Então, tirar esse estigma, sabe? Tá com câncer? Tá, vamos enfrentar. Tem cura hoje para milhões de cânceres. Muita gente se cura, muita gente consegue levar uma vida normal, feliz, maravilhosa depois de ter tratado o câncer. Então, tirar esse estigma e tirar todo mundo da cadeira, né? Porque é muito mais fácil, seria muito mais fácil todos nós falarmos, eu não quero ver essas crianças desse jeito, eu não quero ver uma criança sofrer, eu não quero ver uma criança morrer. Muito mais fácil. Mas não, a gente tem essa obrigação como ser humano, a gente tem essa obrigação de amar incondicionalmente. Porque amar quem a gente, gosta é muito fácil. Agora, amar quem a gente nunca viu na frente, aí é um presente de Deus, é um ganho enorme. Então, se tudo isso que eu falei puder plantar uma sementinha no seu coração e ser levantado aí e ser um voluntário, você pode ter certeza que é uma joia, é um tesouro que você vai ter para a vida eterna. É de se arrepiar, né? Parabéns, Adriana, sou sua fã e conte comigo e com o programa e com a TVR, se você precisar, que a gente está junto com vocês, tá? A gente está falando de câncer de mama, que foi o que ocorreu com a Selma, mas existe vários tipos de câncer. Inclusive o de pele, que vem crescendo muito com esse sol escaldante, com essas camadas de ozônio. Tudo que vem acontecendo com o nosso planeta está refletindo contra a gente.
Você, depois que teve o câncer, você tem algumas manias, alguns cuidados, alguns medos em relação a isso? Não se cuida? Nenhum. Mas passa filtro solar. Isso sempre fiz. Aham, porque é muito importante, muito. né? Eu acordo mesmo para andar dentro de casa, com luz, com o raio solar, eu uso imediatamente, já que eu acordo. A doutora Viviane vai falar um pouquinho pra gente sobre a relação da pele e o câncer, né? Que hoje em dia a gente ouve falar. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, o câncer de pele, que é o tipo de câncer mais frequente no Brasil. E a incidência está aumentando. A cada ano nós temos o maior número de casos de câncer de pele no Brasil. Nós podemos dividir o câncer de pele em não melanoma e melanoma. O não melanoma é o tipo mais comum. E os principais tipos são o carcinoma basocelular, que ele vem das células lá da camada basal, camada mais profunda da epiderme. Geralmente ele aparece nas áreas expostas, face, colo, nos braços, nas costas, mas também ele pode aparecer em área coberta. O tipo mais comum é uma bolinha. Ela geralmente é uma bolinha brilhante, que sangra com facilidade, né? Mas também tem outros tipos, alguns que são mais planos, vermelhinhos, com vasinhos. E a característica, né, que a gente pede para que as pessoas se atentem é que ele não melhora, é uma lesão que não melhora. Ela não cicatriza, ela tende a sangrar com facilidade. O segundo tipo mais comum é o carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, ele vem das células escamosas da pele, que se multiplicam desordenadamente. Ele também é comum nas áreas fotoexpostas. Geralmente ele é uma lesão mais dura, uma lesão mais escamosa, que descama, que também não cicatriza. Ele pode vir, tem um tipo de lesão de pele que chama queratose actínica. A queratose actínica geralmente é uma lesão vermelha, que tem uma descamação seca. E uma porcentagem baixa dessas lesões também podem evoluir para carcinoma espinocelular. Mas ele também pode aparecer sem lesão prévia. É comum também em lábio inferior, principalmente de pacientes tabagistas, é mais um fator além do sol para o carcinoma espinocelular. Terceiro subtipo mais comum é o melanoma. Nesse caso, apesar dele ter uma incidência menor, ele tem alta letalidade. O terceiro tipo é o melanoma. O melanoma, apesar dele ter uma incidência menor, ele é o mais grave. É aquele que geralmente surge das pintas escuras, mas também podem ser pintas avermelhadas, né? E nesse caso a gente tem uma regrinha que foi desenvolvida para ajudar os pacientes a identificarem lesões suspeitas. Claro que quando você desconfia desse tipo de lesão, você deve logo procurar um dermatologista. Então qual é a regrinha? É a regrinha do ABCDE. Então o A é de assimetria. As manchas saudáveis e os sinais benignos, normalmente eles têm o contorno simétrico e arredondado. Já as pintas suspeitas têm a forma não circular, com metades que não se parecem. O B é de bordas. As bordas das lesões benignas, elas tendem a ser regulares. Já as lesões malignas ou suspeitas, elas têm as bordas irregulares e mal definidas. Elas têm reentrâncias. O C é de coloração. Os sinais benignos, eles têm uma cor homogênea. Já as pintas suspeitas, elas possuem duas ou mais cores na mesma mancha. D é de diâmetro. Os sinais benignos, eles têm um diâmetro inferior a 6 milímetros. Já as lesões suspeitas, elas costumam ter tamanho aumentado, então de diâmetro superior a 6 milímetros. O E é de evolução. Então a pinta, ela tá evoluindo, ela tá crescendo, tá mudando de características, tá adquirindo sintomas, tá coçando, tá sangrando. Então, neste caso, na menor suspeita, o dermatologista deve ser procurado. E como se prevenir do câncer de pele? Então, o principal fator responsável pelo câncer de pele é a radiação ultravioleta. Então, nós temos que nos proteger dessa radiação no dia a dia e também na exposição. No dia a dia é indicado o uso de protetor em todas as áreas não cobertas. O fator é no mínimo 30 e ele deve ser reaplicado a cada 3 horas. Na exposição, praia, piscina, essa frequência deve aumentar para cada 2 horas e todas as vezes que você for à água. E no mais, sempre procurar um dermatologista, mesmo que você não tenha nenhuma lesão suspeita. É interessante que uma vez por ano você vá ao dermatologista para que ele possa olhar todas as suas pintas, ver se tem alguma lesão suspeita, alguma lesão que deve ser acompanhada com fotografia ou mesmo que já deva ser retirada. E na fase de tratamento, né, a imunidade cai, acho que dá muito enjoo e a alimentação fica complicada. Foi difícil a alimentação para você? Muito complicado.
Na verdade, eu tomava muito líquido, muita água de coco, sucos, mas alimentação era um problema. Eu me alimentava basicamente de tomate e rabanete. Olha que engraçado. Depois o meu homeopata me falou que o rabanete é o fígado que pede. Olha que Por causa da interessante. toxicidade, né? Nosso organismo é super inteligente, maravilhoso, né? Ele avisa tudo. Então, olha, a nutricionista vai falar pra gente, dar algumas dicas de alimentos que podem prevenir e outros que aceleram. Vamos ver. Alimentação e câncer é um tema bastante relacionado, né? O que pode acontecer é que, dependendo do tipo de alimento que você consumir na sua rotina diariamente, você pode se predispor ou acelerar o aparecimento de um tumor. Isso é muito sério. A alimentação hoje tem um papel importantíssimo, não só no tratamento, mas principalmente na prevenção de um tumor. Qualquer pessoa está sujeita a ter um câncer. O nosso corpo foi feito para ter defesa e para ir eliminando essas células que vão aparecendo. É claro que a informação genética também ajuda, né? E é determinante nesse processo de aparecimento da doença. Mas existem maneiras de você poder prevenir ou retardar o aparecimento de algum problema. Por exemplo, os embutidos, que são alimentos muito consumidos, presunto, peito de peru, que é dito como super saudável, salame, mortadela, são alimentos que podem prejudicar muito o aparecimento da doença. É importante que você não consuma isso diariamente, consuma esporadicamente. Na verdade, se puder excluir esses alimentos da alimentação, seria interessante, pensando na prevenção de um tumor. Esses alimentos foram classificados como extremamente cancerígenos e é importantíssimo que sejam controlados. Alguns adoçantes também, embora existam controvérsias na ciência a respeito de causadores de câncer, podem sim piorar esse aparecimento. Então tome cuidado com o uso de adoçantes. Normalmente a gente adiciona adoçante em bebidas quentes como café ou chás, e isso é muito prejudicial. Esse adoçante muda de composição e pode piorar muitíssimo a sua saúde. Cuidado com eles também. Como eu sempre digo, o mais importante é você ter uma alimentação variada. Então, novamente, as frutas, verduras e legumes têm um papel protetor nesse processo. Tem que estar presente na alimentação diariamente e várias vezes ao dia. Então, comer salada, comer frutas é fundamental. Outra coisa, frituras. Não aqueça demais os óleos que você usa para cozinhar. Isso é importantíssimo quando a gente pensa em prevenção ao câncer. Agora, uma dica é em relação ao chá verde. Ele é um alimento que existe comprovação científica, sim, de que pode prevenir ou até tratar o câncer. A planta correta é uma planta que chama Camellia sinensis. Não é qualquer chá verde, tem que ser dessa planta. E acima de 6 xícaras por dia, ou no máximo 6 xícaras por dia, você começa a já ter esse efeito até de tratamento de células tumorais. Não é uma quantidade fácil de chegar, de atingir. É um chá amargo, ele não pode ser adoçado, não pode ser reaquecido, mas tem um efeito fantástico em relação a tratamento e prevenção de câncer. Outra dica que eu quero dar: vamos descascar mais e desembalar menos. É importantíssimo que sua alimentação seja o mais natural possível. Quanto menos produtos industrializados você tiver no seu dia a dia, melhor para a sua saúde. E nessa fase do tratamento é complicado por causa dos enjoos, né? A gente acaba se alimentando mal e aí cai a imunidade. E com isso entra a suplementação. Você chegou a fazer suplementação na sua alimentação? Olha, eu não me lembro de ter tomado nenhuma medicação. Só umas vacinas que eu tomava após a quimioterapia, que era para aumentar a imunidade. Hoje em dia tem alguns suplementos que você mistura com leite, com água, para aumentar a imunidade e também para deixar nivelado as faltas de vitaminas por causa da falta da alimentação. E a nossa farmacêutica vai explicar. Pacientes com câncer em processo de tratamento de quimioterapia ou radioterapia acabam sentindo em algumas situações um pouco de náusea, perda de fome, que é a inapetência. Isso acaba desencadeando uma fraqueza e perda de algumas vitaminas que o organismo necessita.
É muito importante nesse processo associar algumas suplementações com a intenção de melhorar e recuperar a imunidade e toda a parte de falta de vitamina que o organismo não está absorvendo. Hoje existem vários tipos de suplementos, como o NutriDrink, o Nutren, o FortiFit. São suplementos ricos em componentes para suprir essa ausência de vitaminas do dia a dia. É muito importante o acompanhamento de um nutricionista, assim como de um médico, para adequar o suplemento correto. É uma delícia, né? Toda semana os profissionais da área da saúde, junto com os meus entrevistados queridíssimos, dividem comigo e com vocês um pouquinho da experiência do dia a dia, né? E eu queria agradecer, Selma, você ter dividido com a gente essa experiência. Você é uma pessoa evoluída, queridíssima. A gente é amiga não há muito tempo, mas há pouco tempo eu já virei a sua fã pela sua alegria de viver, pela sua... Você transborda felicidade e isso é um exemplo para todas nós. É como eu falei anteriormente, a gente tinha uma relação de pensar em câncer e não podia nem ouvir falar essa palavra, né? Principalmente quando eu era pequena. E hoje em dia eu acho que quem passa por essa experiência se torna uma pessoa mais iluminada, uma pessoa mais forte com a vida, né? Vitoriosa, acho que essa é a palavra certa. Espero ter contribuído um pouco, né, com a nossa entrevista. Com certeza. E sempre lembrando as mulheres e os homens também, que a prevenção é tudo para o sucesso, para a gente poder viver mais. Então, se cuidem, por favor. Se previnem, né? Se previnem. Muito obrigada. Imagina. E olha, tem um presentinho para você. A Lourenço Alimentos fez uma cartinha e eles trabalham com mais de 1.200 produtos. Que e delícia, ele fez uma obrigada. Cesta da Coisas da Terra, que é uma empresa maravilhosa, onde tem sal rosa, cacau em pó, que acelera o metabolismo, tem chia, enfim, tem os melhores produtos. Tudo que eu preciso. Que precisa para a sua saúde, tá? Para agregar aí. Muito obrigada. Imagina! Espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Toda semana a gente busca conteúdo, informação para um melhor dia a dia, para uma melhor saúde e qualidade de vida que você e sua família merecem. Boa semana, fiquem com Deus e fiquem sempre de bem com a vida.